Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida nessa manhã. Chegamos ao nosso 8º devocional da série Aos que Sofrem, de Ronaldo Lidório. Eu quero orar com você nessa manhã, quero pensar, meditar com você no tema Aos que saem andando e chorando enquanto semeiam. Meus irmãos, a palavra afirma que aqueles que viverem em Cristo serão perseguidos. Está lá em 2 Timóteo 3,12. Também diz que alguns sofrerão perseguição por causa da justiça, Mateus 5,10, e que isto envolverá não apenas o sofrimento do corpo, mas também a difamação pessoal e moral, Mateus 5,11. Em meio à perseguição, nós somos ensinados a guardar a palavra de Deus, João 15:20. E à medida que a igreja é perseguida, o Senhor a fortalece para permanecer inabalável, Efésios 6,13. Em momentos difíceis, a mesma igreja que sofre é também aquela que se encontra em posição de dar grande testemunho de Cristo. Em Atos, no capítulo 8, a igreja primitiva passou por forte perseguição. Ensinava a palavra que o sofrimento era físico, emocional e espiritual. No verso 1, o autor fala que a igreja sofria perseguição. E o autor usa o vocábulo no grego diógmos, que indicava dor física. No verso 2, lemos que a igreja pranteava a morte de Estevão, do grego kopeton, que significa dor na alma, um sofrimento emocional. Por fim, no verso 3, vemos que Paulo assolava a igreja, onde encontramos o termo elumaineto, também usado em João 10,10 para se referir à ação do diabo que veio roubar, matar e destruir, ou seja, era um sofrimento espiritual. Entretanto, irmãos, em meio a essas perseguições e sofrimento, de alguma forma que não compreendemos, Deus produz valentia e perseverança nos seus filhos e abre largas portas para que Jesus se torne mais e mais conhecido. O mesmo ocorreu em Atos 8. Em meio a todo o sofrimento físico, emocional e espiritual, a igreja foi dispersa por toda a parte, no verso 1. Porém, como consequência dessa dispersão, o evangelho também se difundiu, pois proclamavam a Cristo, no verso 4. Vemos que multidões se converteram, verso 6. Deus mostrou sinais e maravilhas, no verso 7, e por fim, houve grande alegria em Samaria, com vidas sendo transformadas, no verso 8. Atos 8 é um texto que narra a poderosa intervenção de Deus em ambientes improváveis. Começa no verso 1 com uma grande perseguição e termina no verso 8 com uma grande alegria. Parece que esse modo de operação de Deus continua mesmo hoje. Em meio a grandes perseguições, o Senhor tem produzido também grandes alegrias. Também em virtude disso, quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta sempre com alegria trazendo os frutos colhidos pela graça do Pai. É interessante pensarmos que em um seminário, quando foi dado em uma área resistente à pregação do Evangelho na Ásia Central, foi dado um exemplo para que pudesse representar as equipes missionárias naquela região. E um exemplo que foi dado foi dos barcos usados para quebrar o gelo marítimo do Alasca, os conhecidos icebreakers. São barcos pequenos, com motores bem potentes, e a proa ela é construída de aço com espessura dobrada e afiada. E essa proa ela funciona como um machado que bate e racha a superfície congelada à medida que o barco avança. Após tais barcos realizarem seu trabalho, chegam os grandes navios turísticos que seguem para conhecer a linda e exótica região. Nesse momento, o clima é de festa, é de deslumbramento, porém quebrar o gelo não foi tarefa fácil nem rápida. Olhando os icebreakers de longe, tem-se a impressão de que estão parados em meio a enormes blocos de gelo. Se observarmos mais de perto, porém,
notamos que o gelo tem sido quebrado metro a metro e os pequenos barcos se movem à frente, mesmo que vagarosamente, realizando tão pesado trabalho. Em várias partes do mundo, queridos, a Igreja de Cristo enfrenta restrição para existir e, às vezes, perseguição por compartilhar a fé. Em outras, a pregação do Evangelho é restrita, seja por barreiras políticas, linguísticas, culturais, climáticas, religiosas ou até mesmo sociais. Também em nosso país, cristãos evangélicos experimentam pressões e críticas. O trabalho é vagaroso e tem-se a impressão de que nada novo vai acontecer. Devemos, entretanto, lembrar que após o gelo quebrado virão navios com multidões que passarão pelo caminho aberto. Nesse dia haverá deslumbramento e alegria pela bondade do Senhor que, em meio ao contexto mais improvável, fez algo novo acontecer. Para vocês, queridos, queridas, que andam e choram enquanto semeiam, deixa eu te falar algo, continue a andar, chorar e a semear, pois um dia o fruto da semente, ela estará perante o Santo Cordeiro de Deus. Guarde a sua fé enquanto anda e chora. Não perca a alegria, a mansidão, a oração e a paz. E não deixe de semear mesmo no sofrimento, pois há promessa de frutos para os que semeiam na dor. Também não dê ouvidos àqueles que dizem que o Eterno, o Soberano, o abandonou, que a semente não frutificará, que o caminho não tem fim, porque eles não sabem que o Cordeiro de Deus é também o leão de Judá. Feche os seus olhos nesse momento, se você puder. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração. Pai, queremos colocar diante do Senhor o coração daqueles que estão, ó Pai, vivendo um momento de choro, de luto, de tristeza, de amargura, de amargor, de dor na sua alma. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor ministre a promessa de que mesmo em meio a situações e circunstâncias difíceis, o Senhor é aquele, ó Pai, que faz as nossas sementes frutificarem, crescerem, virarem, ó Deus, árvores frondosas e frutificar para a glória do Senhor. Pai, eu abençoo meu irmão, eu abençoo a minha irmã, Deus, para que mesmo em meio a sofrimentos, a dores, a tribulações, tempestades, situações, ó Deus, inimagináveis, improváveis, o Senhor, Deus, os fortaleça, os faça, ó Deus, perseverar, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a dores no corpo físico, na alma ou no espírito. Pai, que o Senhor os fortaleça e os coloque de pé para o louvor do Senhor. Que o seu nome seja engrandecido e glorificado, mesmo em meio a situações difíceis e até mesmo depois que passarem todas as situações difíceis. Pai, glorificamos ao Senhor, porque Deus, nós, enquanto andamos e choramos, enquanto semeamos, voltaremos, ó Pai, trazendo uma grande colheita daquilo que foi plantado. Pai, eu abençoo meus irmãos nessa manhã e ministro a Tua presença e a Sua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que o Senhor seja sobre a sua vida e te dê um dia de paz, em nome de Jesus.